Gênesis capítulo 32. E Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o retornaram. E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar Manaim. E Jacó invejoso mensageiros avançados dele para Esaú, seu irmão, na terra de Seir, região de Edom. E ele pensou, dizendo: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó diz assim: Eu habitei como peregrino com Labão, e fiquei lá até agora. E eu tenho bois, e jumentos, rebanhos, e servos, e servas. E eu invejei para dizer ao meu senhor para que eu encontre graça aos seus olhos. E os mensageiros retornaram a Jacó, dizendo: Nós chegamos ao teu irmão Esaú, e ele também vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Então Jacó ficou muito amedrontado e angustiado, e ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelôs. E ele disse: Se Esaú vier a um bando e o ferir, então o outro bando que sobrar escapará. E Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim: Torna a tua terra, a tua parentela, e eu te tratarei bem. Eu não sou digno da menor de todas as misericórdias, e de toda a verdade, que tu tens mostrado ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, rogo-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Eu certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por ser uma multidão. E ele pernoitou ali naquela mesma noite, e tomou do que veio à sua mão por presente para Esaú, seu irmão, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele os entregou na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanhos e rebanhos. E ele tentou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, você encontrou e te perguntou, dizendo: De quem é você? E para onde vai? E de quem estão estes diante de ti? Então você dirá: Eles são de seu servo Jacó. É um presente enviado ao meu senhor Esaú, e é que ele também está atrás de nós. E assim ele tentou ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que seguiram os rebanhos, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú, quando o encontrardes. E dizei além disso: Eis que teu servo Jacó está atrás de nós. Porque ele disse: Eu vou apaziguá-lo com o presente que vai ser futuro de mim, e depois eu verei a sua cara, porventura ele me aceitará. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo pernoitou naquela noite no acampamento. E ele clamou-se naquela noite, e tomou suas 2 mulheres, e suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E ele os tomou, e os invejosos a passar o ribeiro, e invejosos o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali transferido com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevaleceu contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: Deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E ele disse: Qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. E disse-lhe: Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. E Jacó lhe disse: Dize-me, rogo-te, teu nome. E ele disse: Por que é que suas perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E quando ele passou por Peniel, o sol se clamou sobre ele, e ele manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não vêm, até o dia de hoje, do nervo que está sobre a juntura da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó sem tendão que se encolheu. Marcos capítulo 3. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos secas. E eles observaram se a curaria no dia do Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: Fique de pé. E ele disse-lhes: É lícito no dia do Shabat fazer bem, ou fazer mal,
salvar a vida, ou matar. Eles, porém, se calaram, e olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo grandes coisas que ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho esperando, por causa da multidão, para que não o apertasse. Pois ele havia curado muitos, de modo que eles o pressionaram para tocá-lo, todos os que tinham autoridade. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente, para que não o dessem a conhecer. E subiu a um monte, e chamou a si os que ele queria, e viemos ele. E ele tentou 12, para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu. E eles entraram em uma casa. E a multidão veio junto outra vez, de tal maneira que eles nem puderam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles disseram: ele está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele tem a Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsam demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E, se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes, tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte. E então ele abandonará a casa. Na verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tenham blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão, mas está em perigo de relatórios eternos. Porque eles disseram: ele tem um espírito imundo. Vindo, então, seus irmãos e sua mãe, em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor, e disse-lhe: eis que sua mãe e seus irmãos estão lá fora e você procura. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe, ou meus irmãos? E ele, olhando em volta para os que estavam assentados junto com ele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã e mãe. Ester capítulo 8. Naquele dia, deu o rei Assuero a rainha Ester na casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester havia declarado quem ele era. E o rei retirou o seu anel, o qual ele tinha tirado de Amã, e deu a Mardoqueu. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. E Ester falou mais uma vez diante do rei, e caiu aos seus pés, e com lágrimas suplicadas para afastar a maldade de Amã, a Agagita, e o plano que ele tinha preparado contra os judeus. Então, o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. Assim, Ester declarou-se e se colocou de pé diante do rei. E disse: se aprouver ao rei, e se tenho achado favor à sua vista, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escrevasse que se revoguem as cartas elaboradas por Amã, o filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como resistirei ver o mal que virá ao meu povo? Ou, como resistirei ver a destruição da minha parentela? Então, o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester na casa de Amã, e ele o enforcou sob a força,
porque lançou a sua mão contra os judeus. Escrevei vós também para os judeus, como preferirdes, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque o escrito que é feito em nome do rei, e selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então, foram chamados os escribas do rei naquela hora, no terceiro mês, que é o mês de Sivã, no seu 23º dia. E foi escrito de acordo com tudo o que Mardoqueu tentou aos judeus, e aos tenentes, e aos vice-reis e governantes das províncias que são desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, para cada província de acordo com a sua escrita, e para cada povo segundo a sua língua, e para os judeus de acordo com a sua escrita, e de acordo com a sua língua. E ele escreveu em nome do rei Assuero, e selou isto com o anel do rei, e invejoso cartas por mensageiros em lombo de cavalo, e montadores de mulas, camelôs, e dromedários novos, nas quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reuniram, e se levantaram pela sua vida, para destruir, matar, e fazer perecer, todo o poder do povo e da província que queriam atacar, tanto pequenos, como mulheres, e que se saqueassem os seus despojos, por uma presa. Em um dia, em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, e para que os judeus foram estabelecidos para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Assim, vieram os mensageiros que montaram em mulas e camelôs, apressados e determinados antecipadamente pelo mandamento do rei. E o decreto foi dado no palácio de Susã. E Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais de azul e branco, e com uma grande coroa de ouro, e com uma vestimenta de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã regozijou-se e alegrou-se. Os judeus tinham luz, e alegria, e regozijo e honra. E, em toda a província, e em toda a cidade, aonde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos do povo da terra se tornaram judeus, porque o medo dos judeus lhes sobreveio. Romanos capítulo 3. Que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente, porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. E se alguns deles não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus. De forma alguma, sim, que Deus seja verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras, e vendas quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por ter uma vingança? Eu falo como homem. De forma alguma, pois então como Deus julgará o mundo? Pois, se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para sua glória, porque sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos façamos o mal, para que venha o bem? A especificação dos tais é justa. Então o que? Somos os melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós provamos já antes que, tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho, e adicionalmente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam, veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que todas as coisas que dizem a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale, e todo o mundo se torne problemático diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifesta sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus.
a quem Deus localizou para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória? É restauração. Por qual lei? As obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que há um só Deus, que justifica a circuncisão pela fé, e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos, então, a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei.